Olá, meu nome é Denise Braga, eu sou fotógrafa especializada em espetáculos e eu tenho o prazer de apresentar para vocês um pouco do meu curso Foco no Palco. É um convite que eu faço para vocês agora para conhecer um pouquinho sobre fotografia, equipamentos, composição e tudo mais. Então vamos lá. O Foco no Palco é um curso para quem adora fotografia e quer aprender um pouco sobre ela. E a pergunta agora é: por que eu quero ser fotógrafo? Normalmente a resposta é: eu amo fotografar, todo mundo diz que eu tenho um olhar ótimo, mas basta ter uma câmera para fotografar? Não. A câmera é um instrumento, mas é preciso que você veja e sinta. Talvez você não saiba que tipo de fotografia você quer fazer. Então, é muito interessante que você converse com pessoas que entendem do assunto. Assim você vai conseguir começar a definir o seu estilo de fotografia. Eu tenho uma sugestão muito legal. Coloque no papel 15 motivos pelos quais você quer fotografar. Isso ajuda muito. Mas e agora? Vamos aprender fotografia? Com certeza na sua vida você já ouviu essas dicas. Estude muito e treine bastante. Passeios fotográficos, workshops são a melhor ferramenta para você treinar e aprender. À medida que você vai criando um repertório, você vai começando a se identificar com determinadas fotos. E isso é muito interessante e o primeiro ponto para você, de fato, chegar num curso de fotografia. Uma pergunta muito comum é: qual equipamento eu compro? Depende. O que você quer fazer com a fotografia? Nós temos tantos tipos de equipamentos para fotografar, com lentes. Eventos sociais requer um flash, requer lentes diferentes, assim como o casamento. Você pode também querer fotografar para editoriais, para revista, para publicações. Você já precisa de outro tipo, assim como pessoas em estúdios. Esportes, então, nem se fala. As lentes são bem diferentes, o equipamento tem que ser mais apropriado para a natureza também. Ou seja, deu para perceber que existe uma gama de fotografia que você pode ter pela frente. Então, a minha sugestão é: compre um equipamento de entrada, um equipamento básico, mas que você já consiga aprender a usar a máquina, aprender os controles de toda a máquina, e aí sim, você, depois de decidir isso, investe em equipamentos que sejam mais específicos para o que você quer. E agora, você está pronto para decidir? Que tal dar uma olhada na utilidade de cada equipamento? O smartphone, por exemplo, está sempre à mão. Então, eu vou te dar algumas dicas. Coloque sempre numa resolução boa. Tire foto na medida do possível com a câmera traseira do celular. Limpe sempre a lente e mantenha a distância de 1,5 m, mais ou menos, da pessoa ou do objeto. É muito legal quando você usa a luz a seu favor. Evite, na medida do possível, usar zoom, filtro, flash e capriche na composição. As câmeras de lente fixa são extremamente versáteis. Elas são muito utilizadas para hobby por serem mais leves e até mais baratas. Apesar de ser uma excelente opção, elas têm algumas desvantagens, como nitidez. A curva de aprendizado é menor, porque as máquinas normalmente têm muitos controles automáticos. E tem também as câmeras que chamamos de ação. São câmeras que produzem imagens impressionantes e a qualidade de filmagem também é muito boa. Elas são muito usadas para esportistas, para esportes radicais. É uma ótima opção para quem gosta de viajar. Agora você já notou que máquinas e equipamentos não faltam no mercado. Nós vamos falar agora das profissionais e semiprofissionais, chamadas de DSRL. São máquinas que são possíveis a troca de lente, os sensores delas são muito melhores, a composição pode ser feita direto na máquina e elas são extremamente mais profissionais e resistentes. Algumas desvantagens é porque, além de elas serem mais caras, elas são mais pesadas. Só que elas possuem flash externo, se você quiser, e as técnicas são um pouco mais complicadas. Mas é para isso que a gente está aqui, para aprender fotografia.
Olha, eu acho que você já tem uma boa noção. Agora vamos avaliar o seu orçamento. Uma câmera fotográfica, qualquer que seja, e um cartão de memória com bom armazenamento e com rapidez. Uma bateria extra é sempre muito bom dependendo do evento. Você precisa também de computador, leitor de cartão de memória, isso é bem importante. E se você precisar, dependendo do evento, um flash externo. As lentes são opcionais e você escolhe de acordo com o segmento que você quiser. Existe uma infinidade de tipos e qualidades de lente. É muito legal que você faça uma boa pesquisa. Um tripé pode ser também muito interessante e um curso de fotografia. E aí, tá pronto para fotografar? Aqui vão algumas dicas rápidas a respeito do seu equipamento, da sua profissão. Acho que vale a pena você dar uma olhada, pausar o vídeo e ler com atenção. Você já ouviu falar em fotometria? É o ato de medir a luz, calcular a quantidade que entra na câmera para que você faça a foto que você quiser e que ela seja harmônica. E é nesse momento que a gente vai falar de fotografar. A máquina tem muitos botões configurados, mas aqui a gente vai falar do modo manual, que é onde você controla a máquina do jeito que você quer, com a quantidade de luz, velocidade, profundidade de campo, porque a foto é sua e não é do fabricante. Falando em harmonia, o primeiro conceito é o equilíbrio entre ISO, abertura e velocidade. Você vai aprender a seguir como é que você consegue mensurar a quantidade de luz que entra na máquina para que você tenha a foto que você quer, porque a máquina é sua e as regras são suas, mas você precisa aprender. Então, nós vamos falar do ISO, que é um dos 3 pilares da exposição da fotografia. O ISO, ele controla a quantidade de luz que entra na câmera e ele tem um grande impacto sobre a escuridão e a iluminação das fotos. O que nós estamos falando é da sensibilidade da película da câmera à luz. Então, é muito importante que você faça algumas perguntas para saber que ISO usar. A iluminação é suficiente? Essa foto pode conter ruídos? Eu vou precisar de tripé? Eu vou precisar de apoio? O objeto de fotografia está em movimento? Agora a gente vai falar de outro pilar da fotografia, que é a abertura. Já notou que ela parece a íris dos nossos olhos? Pois é, ela também controla a quantidade de luz, mas para determinar a profundidade de campo da sua fotografia. Vale ressaltar que a abertura tem a ver com a lente. Algumas lentes são extremamente claras e outras lentes não têm uma abertura muito grande. Resumindo, quanto maior a abertura da lente, menor a profundidade de campo. Ou seja, você quer uma foto com fundo desfocado, use uma lente que tem uma abertura muito grande. Se você quer ver a foto como uma profundidade muito grande, use uma abertura mais fechada. O próximo pilar da fotografia é a velocidade. Ela te proporciona duas coisas. Primeiro, congelar o tempo. Se você tiver uma velocidade de obturador muito rápida, a câmera vai abrir e fechar rapidamente e capturar o momento. Mas se você quiser mostrar o movimento na sua foto, reduz a velocidade, mas cuidado com a quantidade de luz que entra. Esse gráfico de velocidade do obturador ilustra como diferentes velocidades captam o momento. A velocidade é muito usada nos esportes, mas para efeitos criativos é sensacional. Imagina nessa foto que todo o ambiente está congelado e você vê nitidamente que a água está em movimento. Se você tem todo esse controle na sua mão, não deixe a máquina tirar foto por você. Você pode tirar a foto que você quiser porque você sabe controlar cada passo. E agora vamos colocar mais um elemento, ponto focal. É a parte da imagem que atrai o olhar para quem observa, ou seja, ela é importante e deve ser destacada. A gente seleciona se o foco é automático ou manual na própria lente. Você pode definir na máquina aonde você quer que a máquina mire, o foco seja direcionado. E aí você dá destaque naquele momento para aquela foto. Nessa foto, por exemplo, eu queria pegar essa palavra e desfocar todo o fundo. E assim como dirigir um carro, a atenção deve estar voltada para todos os lados. Agora a gente vai falar da medição de luz.
Para fazer uma medição de exposição, é necessário que você verifique a quantidade de luz refletida na cena e configure a máquina para tal. Falando em luz, nós temos várias fontes de luz. Cada fonte te dá uma configuração da máquina diferente. Veja que o mesmo objeto, com luzes direcionadas em todos os cantos, cria uma foto diferente. Então, vale muito a pena você analisar o tipo de luz que você tem para conseguir configurar a sua máquina e ter uma foto adequada do jeito que você quer. É muito importante que você saiba de onde vem a luz. E para finalizar essa breve aula, a gente vai falar agora sobre composição fotográfica, que é a forma com que você organiza e enquadra cada assunto dentro da área fotografada. Você pode compreender como composição um ponto de vista de um fotógrafo, as linhas que você vê na imagem, as cores que podem ser interessantes e vale a pena o destaque, o equilíbrio de todos esses fatores faz com que você componha uma foto. Às vezes é o destaque do assunto, a disposição, o que tem que ficar na frente, quais são os elementos que você acha que não são necessários. Isso tudo faz com que você faça uma composição de movimento, de luz e que se torne uma foto agradável aos olhos. O mais importante é que você crie e sempre anote os seus erros e acertos. E, sem dúvida, ouse. Ouse sempre, porque o diferencial da sua fotografia é a sua ousadia e aí sim estamos falando do seu olhar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Se precisar, é só mandar uma mensagem que eu estarei à disposição para responder. Até logo!